Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou Matheus Soares, um dos integrantes do lindo quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos aqui mais uma semana para estar agora falando sobre, novamente, no caso, a revista Viver Mais Adolescentes. É uma revista ali da editora Betel, que ela vai estar dialogando com adolescentes de 15 a 17 anos, que é aquela fase ali do vira, né, para a fase adulta, para a fase jovem ali, né? Então, assim, é uma revista muito importante que está falando sobre o Gênesis. Para você que não assistiu a primeira aula, volta uma aula, assiste a primeira aula, entenda sobre o assunto criação. Nós falamos sobre a criação durante a primeira aula inteira, sobre o decorrer, né, sobre o criacionismo, sobre a evolução, o que a ciência fala, o que a ciência acredita, né, e o que a palavra nos mostra, certo? Então, nessa aula nós iremos continuar. Na primeira aula eu também cito todos os temas que nós iremos citar aí, nós iremos trabalhar, enfim, nos aprofundarmos durante todo o período dessas 13 aulas que nós estaremos juntos, né? Então, passando aqui para falar sobre a aula de número 2, a coroa da criação, o homem. Mateus, você vai exaltar o homem? Não. Mateus, você vai falar que o homem é o centro do coração de Deus? Não. Mateus, você vai falar que tudo foi criado para o homem? Não, não é isso, gente. Muito pelo contrário. O objetivo dessa lição, a revista deixa muito claro. Se você tem essa revista, acompanha comigo, inclusive. Mas a revista deixa muito claro que o objetivo dessa lição é evidenciar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que que o homem ele é a coroa da criação? Porque ele é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso, não pelos méritos do homem, não porque o homem é bom, não porque, enfim, muito pelo contrário, é para colocar que Deus cria o homem do nada e faz ele a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, assim, antes de qualquer dúvida, qualquer coisa na sua cabeça, entenda. Nosso Deus, ele é soberano. Nós não somos o centro do coração de Deus. Muito pelo contrário. Nós nos afastamos do coração de Deus quando pecamos, quando nos afastamos dele, e afim, o amor dele não diminui. Porém, nós nos afastamos dele, entendeu? Então, assim, não pense que aqui nessa aula que a editora Betel vai enaltecer o homem, porque não, muito pelo contrário. O evangelho, ele é algo que nos machuca, que vai nos quebrar no meio, até porque a própria palavra fala que nós somos como um vaso que se quebra na mão do oleiro, mas que depois é reconstruído. O quebrar é necessário. Não existe evangelho sem uma quebra do nosso ser, sem uma quebra do nosso homem todo santo dia. Então, já para a gente entender isso, para dar o início, para dar o start, para dar o up aí, nós devemos entender e compreender que a revista e nem o professor, muito menos o professor, está aqui para exaltar o homem. Muito pelo contrário, tá bom? Então, ó, vamos lá. Lição de número 2. A coroa da criação, o homem. A base bíblica ela vai decorrer ali em Gênesis 1 e o início ali do Gênesis 2 também, né? Ali do versículo 4 ao versículo 20, por aí, tá bom? O versículo-chave vai se encontrar em Gênesis 1, 27. E criou Deus a sua imagem. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. O objetivo dessa lição, como eu falei, é evidenciar, deixar claro, deixar as claras que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto de partida. O livro do Gênesis, ele foi escrito com exatidão. Todas as coisas criadas por Deus foram listadas ali nele em ordem perfeita, né? Segundo o relato de Moisés ali, que, enfim, é quem é dito que escreveu o livro do Gênesis. O relato da criação do mundo é apresentado nos 2 primeiros capítulos do livro. Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, ele vai relatar a criação do mundo. Esses fatos, né, narram
o capítulo 1 e o capítulo 2 narram os mesmos fatos de maneira diferente. Então é bom entender também, ler um, ler o outro, para entender melhor, enfim, se aprofundar mais. Gênesis 1, ele vai mostrar a soberania de Deus. A obra divina da criação como procedente da sua vontade, para determinar o seu desígnio e estabelecer os seus valores na terra. Já em Gênesis 2, destaca a formação do homem, né? O homem desenvolvendo e afins. E o que foi estabelecido para o homem, né? Por vontade de Deus, claro, mas o que foi estabelecido para o homem. Pela vontade de Deus também, o homem ele tem domínio e trabalha sobre a terra. Dessa forma, tudo foi formado dentro de um jardim, chamado Éden. O Éden. Espaço preparado para o homem cuidar e cultivar. Nesse contexto, né, fica claro para a gente que o homem exerce o domínio sobre toda a criação, conforme planejou Deus. O Éden ali era uma área de domínio do homem, né? Perdão. No Éden ali, o homem dominava toda a criação, né? Ele estava acima de toda a criação. Da mesma forma que planejou Deus ali, que segue no versículo 28 de Gênesis, primeiro, falando, né, que o homem ele foi criado para governar ali toda a criação, né? Dominar, né, no caso. A introdução, para onde que a revista nos leva, né? Por onde ela começa? Ela começa em Adão. Tanto que começa escrito bem assim aqui. Adão, o primeiro homem dentre todas as criaturas. Era o único que havia sido feito à imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor plantou um jardim e pôs ali o nome do... E pôs ali, né? O nome desse lugar era o Éden, né? Conforme a gente já falou aqui. E o Criador fez brotar nesse jardim toda espécie de árvores com seus frutos diversificados, saborosos e agradáveis à vista. No centro do jardim plantou uma árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Isso é dito, inclusive, em Gênesis 2:9. Fez ainda um rio que se dividia em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, o segundo, Gion, o terceiro, Hidequel, e o quarto, Eufrates. Inclusive, eu vou ser bem sincero com você, se vocês quiserem que nós possamos, destrinchamos também esses rios, enfim, entre mais na parte da história, comenta aqui embaixo. Eu vou estar lendo todos os comentários também, assim como eu também li da semana passada. Eu vou estar lendo todos os comentários e aí eu posso também estar trazendo essas informações para vocês nas próximas aulas também, tá bom? Vamos seguindo. Bom, vamos lá. A formação do homem. Ponto 1. Esse é o título. A formação do homem. O jardim, obra da criação, estava pronto segundo a ordem de Deus, que é o Criador, né? Porém, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, né? Pois nenhuma erva ainda havia sido brotada. E bom, perdão, o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e não havia homem para lavrar o solo. Uma neblina subia da terra e regava toda a sua superfície. Isso é dito, tá em Gênesis 2, 5 e 6. Então Deus formou o homem do pó, do barro, enfim, do pó da terra, né, que é o que sobra ali, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deu vida para o homem. E passou o homem a ser uma alma vivente. Deixou o homem de ser apenas um corpo e passou a ser uma alma vivente, porque Deus soprou a vida dentro do homem. Adão podia se alimentar de qualquer árvore que quisesse no jardim, qualquer uma, mas com uma restrição: não comer do fruto Eita Jesus! Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comesse, certamente ele morreria. Isso é dito, né, como regra ali em Gênesis 2, 16 e 17. Tudo parecia correr bem no jardim. Adão recebeu a missão de nomear todos os animais da terra e assim o fez. Ele deu nome a cada animal doméstico, às aves do céu e aos animais selváticos, né, também aos animais da selva. E isso também é dito lá em Gênesis 2, 19 e 20. Para cada macho havia uma fêmea.
e todos estavam em plena harmonia. Deus deu um lugar especial ao homem, uma posição de honra diante do Criador. E de prestígio, né? Em relação ao restante da criação. Até porque aquele ali era a pessoa designada para governar aquilo ali, ter domínio sobre a terra, né? Ter domínio sobre o Éden. Isso fez aumentar a responsabilidade pessoal e o seu compromisso moral e espiritual também, né? Claro. A superioridade do homem se dá em virtude da racionalidade. De todas as criaturas, o homem era a única criatura racional. Também criado por Deus, como todos os outros, porém ele era racional. Ele tinha o poder de ser racional, de entender o que está sendo dito, entender o que pensa, entender o que está fazendo, né? E bom, o homem foi feito de uma forma perfeita, sem pecado algum, e por isso ele tinha total liberdade para amar e refletir o caráter de Deus. Isso aqui é um ponto interessante. Por que nós não conseguimos refletir o caráter de Deus, né? Por que a gente não consegue não ter pecados e afins? É simples. Existe dentro de nós uma raiz adâmica. O que é a raiz adâmica? Que veio de Adão, né? É a nossa herança que veio de Adão, o pecado, né? Que quando entrou, vem como uma doença e se instaura. E infelizmente, nós não conseguimos hoje, né, ser sem pecados. A gente já nasce com essa raiz adâmica dentro de nós. Infelizmente, pois somos seres humanos e viemos de Adão, né? Nós viemos de Adão até porque Adão foi o primeiro homem da Terra. Então, é interessante a gente entender isso. A gente não consegue nem entender o caráter de Deus, porque o caráter de Deus não tem nem um pouco de pecado. Então você entende que nós não conseguimos compreender o caráter de Deus, o porquê que o caráter de Deus existe, o porquê que é tão maravilhoso, é tão gracioso, simplesmente porque eu, Mateus, vocês aí do outro lado, nós não conseguimos compreender algo que não tem pecado. Você entende o peso disso? O caráter de Deus é tão incrível, é tão perfeito que nós não compreendemos por quê? Porque nós temos pecado. O caráter de Deus ele é formado por um ser sem pecado. Oh, nosso Deus é maravilhoso, gente. Nosso Deus é incrível. Bom, enfim, continuando, né? Através de atributos comuns, né, o homem conseguia refletir esse caráter, né? Desculpa, gente. Bom, todavia, mesmo por mais que Adão conseguia, né, desenvolver o caráter, não é desenvolver, né, mas refletir o caráter de Deus por não ter pecado, por ser uma criatura criada de forma perfeita e afim, nós não podemos confundir o Criador com a criatura, tá? Até porque ele ser uma criatura que conseguia refletir o caráter de Deus, olha que interessante, ele reflete. Ele não ele reflete. É diferente. É muito diferente. Então, assim, não vamos confundir. Porque não é porque ele refletia o caráter de Deus que ele tinha a divindade de Deus. Entende? E isso, ele conseguir refletir o caráter de Deus não lhe confere a divindade. Então, assim, o homem, ele tá acima das demais criaturas por conta da sua racionalidade e poder de desenvolver um caráter. Porém, entretanto e todavia, o homem ele deve viver em total dependência do seu Criador. Ser a imagem e semelhança de Deus não se refere à aparência física, porque Deus é espírito e nós não podemos vê-lo. Mas somos dotados de capacidade de refletir o eterno. Refletir o amor, refletir o carinho, o perdão, a misericórdia, por que não? A mansidão. Poxa. Assim, o homem ele é capaz de desenvolver as virtudes morais e a santidade, a semelhança do seu Criador. É por isso que a gente busca a santidade, porque nós conseguimos refletir o eterno através disso tudo. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso também. Por que a gente está buscando? Quem que a gente está buscando, entendeu? A gente tem que conhecer o Deus da obra. Não conhecer a obra de Deus, mas conhecer o Deus da obra. Né? Isso para mim é importantíssimo.
Vamos seguindo aqui para o ponto 2. A natureza do homem. O homem é racional e nenhum outro animal tem inteligência como o ser humano. Ele tem a natureza tríplice: corpo, alma e espírito. Isso aqui é importante, hein? Gravem bastante isso. Até porque nós somos divididos em 3: corpo, alma e espírito. E isso é dito em 1 Tessalonicenses 5:23. Então isso aqui não é ideia da minha cabeça. Não, isso aqui é Bíblia. Nós estamos aqui num canal chamado Bíblia para o Cotidiano. Não é para colocar ladainha e teorias da conspiração na sua cabeça. Não. É para colocar Bíblia. Grande pastor amigo meu, que costuma falar para mim o seguinte: fala assim, Mateus, cuidado, porque eu vou fazer você amar a Bíblia. E tá certíssimo. Nosso objetivo tem que ser fazer você amar a Bíblia. Então vamos seguir aqui, né? Nós somos divididos em 3: corpo, alma e espírito. Semelhante ao seu Criador, que é um Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus é triuno, a trindade, enfim. O corpo é a parte física do ser humano. Ele é composto por água, carbono, hidrogênio, nitrogênio e outros aí, né? Outros elementos químicos, né? Que nos compõem. Distribuídos em vários elementos: cálcio, potássio, enxofre, sódio, iodo, cloro, zinco e por aí vai. Então, você pode pensar, eu sou uma tabela periódica? Mais ou menos, né? Mas assim, a complexidade do corpo é inatingível, é muito complexo. Por mais que o homem procure conhecer totalmente, haverá sempre o que pesquisar a respeito, enfim. Porém, o corpo dos santos, ele é um vaso de barro, que guarda a palavra de Deus dentro de si. A alma diz a respeito do intelecto. Nossa mente, é isso que a alma diz sobre. Pensar, raciocinar, conhecer, discernir. E as emoções, sentimentos, alegria, tristeza, amor, ódio, medo, confiança, entre outros, tem tudo a ver isso com a alma, entendeu? A nossa mente. Até porque, não sei se vocês sabem, né, mas os nossos sentimentos vêm da nossa mente também. Mas assim, vamos entender também que tudo que nós sentimos também vem do Senhor. Sentimentos foram criados pelo Senhor. Então nós devemos entender e respeitá-los também nos seus devidos momentos. Ok? Seguindo, foi só fazer um disclaimer aqui, né? Mas vamos seguindo aí. E bom, por fim, como não poderia deixar de ser, o Espírito abrange as coisas espirituais, né? Que nos levam à presença de Deus. A consciência, a adoração, intuição, comunhão, entre outros também. O Espírito leva o homem ao entendimento do Deus Criador, numa busca diária pela verdadeira imagem e semelhança com o Pai. Busca diária. Até porque o velho homem tenta voltar para sua vida todos os dias. Por que você não deve buscar todos os dias? Entende esse ponto de vista? Consegue compreender o peso que é isso? Enfim, vamos seguir, né? Em síntese, o corpo se relaciona com o mundo físico. A alma se relaciona consigo mesmo. E bom, o espírito se relaciona com Deus. Que você mantenha o seu corpo, a sua alma e o seu espírito em harmonia. Nossa, que papo de yoga, papo de mantra, de não sei o que. Não, gente, não é isso não, é simples. Isso aqui é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vai me mostrar durante toda a Bíblia que é necessário existir um equilíbrio para que as coisas não fujam do controle. E bom, assim também é com a nossa vida, físico, alma e espiritual. Tem que haver controle. Tem que ter controle. Porque tendo controle e harmonia, nós cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas. Entende esse peso também? Que é buscar, quer entender a sua alma, os seus pensamentos. Poxa, cara. Então quando alguém te fala assim, psicólogo isso, psicólogo aquilo, não fala, é maluco. Não. Tá tratando da alma, é diferente. Pela palavra de Deus somos transformados, pois ela é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes.
ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso é o que diz Hebreus 4:12. Quando damos liberdade ao Espírito para conduzir a nossa vida, ele nos traz discernimento e nos dá a orientação certa para vivermos uma vida de intimidade com Deus, fé e adoração. Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Hebreus 4:12 vai destrinchar isso um pouco, mas assim, é importante a gente lembrar que em Hebreus 4:12 foi esse versículo que eu li aqui no início. No início desse tópico aqui que eu tô falando, né? Que é o seguinte: a palavra de Deus, ela é vida. Sendo vida, ela concede vida. Sendo eficaz, ela transforma um ouvinte em fiel. E tendo dois gumes, ela penetra o coração de quem a usa e de quem a recebe o seu ministério. Entenda uma coisa: toda palavra que é proferida de um pregador, de um pastor, de um líder, de um professor de escola dominical, ela primeiro bateu na pessoa desse lado, depois ela bateu em você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é literalmente uma espada de dois gumes. Ela corta para os dois lados. Então assim, apanha daí, apanha daqui. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. E por aí vai. Entende? Nós temos que entender isso. Primeiro bateu em algum lugar para chegar em você depois, já mais mastigada, já melhor para você discernir e aprender. Enfim, vamos seguir aqui. Sendo a palavra apta, ela nos leva a discernir e desejar o que agrada a Deus. Guarda isso na sua mente. Sendo vida, concede vida. Sendo eficaz, transforma um ouvinte. Tendo dois gumes, penetra o coração de quem a usa e de quem a recebe. Sendo apta, ela nos faz discernir. Discernimento. E a desejar o que agrada a Deus. Ponto 3, último ponto, porém não menos importante. Os propósitos de Deus para o homem. Deus tem propósitos definidos para toda a criação. Para as pedras, para os animais, para as plantas, para as árvores. Enfim, e isso não é diferente com o homem. Adão representou toda a humanidade e assim como ele, todos refletimos a imagem e semelhança de Deus. Somos superiores às demais criaturas e seres espirituais. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Lá em Jó 42:2, se eu não me engano. Embora o homem tenha se desviado dos propósitos planejados para ele, né, quando Adão pecou, Deus ainda está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Sua soberania não muda. A ordem para dominar e governar sobre a criação foi transgredida pelos homens. Vejam o que temos feito com a natureza, né? Desmatamento, queimadas, construções exageradas e exacerbadas, ilegais, descaso completo com lixo, guerras e muitas outras coisas, né? Além de desastres naturais. Enfim, queridos, como eu havia falando, né? Olha como a situação do mundo tá, né? Olha a destruição do mundo atualmente. Queimadas, desmatamentos. Nunca se falou tanto em meio ambiente como hoje em dia. Por que será? Nós, como cristãos, temos o dever de nos posicionar, de entrarmos nessa batalha e de entendermos nosso posicionamento em Deus, que a preservação faz parte do propósito dele. Nós somos criados para governar sobre esses seres, para estarmos acima, dando o norte, não causando a morte. Olha o peso que isso tem, né? Enfim, faça a sua parte, obedeça ao propósito de Deus, sabe? Cuida da água, cuida das árvores, dos animais e de todo o sistema terrestre. Mas enfim, que podemos concluir com essa aula, né? O homem, como coroa da criação, foi criado para reinar sobre a terra. Entretanto, perdeu a sua realeza ao se fazer servo do pecado.
Romanos 8, 18 ao 20 vai falar sobre isso. Em Jesus Cristo, porém, somos restaurados e podemos honrar o Rei dos Reis e ser dignos do seu poderoso reino. Pois nele somos novas criaturas e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Para a glória de Deus. Queridos, espero que essa aula tenha edificado a sua vida, mudado em algo, te ajudado em algo, te suprido em algo. Ficamos agora para a próxima aula, na próxima sexta-feira, né? Que o tema será a primeira família, onde nós iremos nos aprofundar sobre a importância da família para a Terra, o propósito de Deus da família para a Terra, né? Sobre Eva, enfim, sobre os filhos e tudo mais. Então, assim, vamos chegar no momento certo, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o canal Bíblia para o Cotidiano. Todos nós precisamos estar alinhados com o que a Bíblia nos fala. Deus te abençoe muito. Contem comigo, comentem aqui suas dúvidas e, enfim, qualquer coisa mais, dicas e tudo mais. Estarei lendo os comentários, se possível respondendo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!